Eu queria conversar com vocês hoje sobre um texto da Palavra do Senhor. Se tem alguém na história da Bíblia, por assim dizer, sem contar com os discípulos que andaram com Jesus e comeram com ele, dormiram ao lado dele, viajaram com ele, andaram de barco com ele, o homem que mais próximo andou de Deus está lá no livro de Êxodo, um homem chamado Moisés. Este homem teve a ousadia de pedir para ver a glória de Deus. E Deus conversava tão perto dele que chegou um dia em que a irmã dele ficou com ciúmes e conseguiu influenciar o outro irmão mais velho que Moisés, chamado Arão, com 3 anos mais velho que ele, e Miriam era mais velha ainda, porque foi ela que conversou com a filha do faraó e ofertou uma ama de leite, que na verdade era a própria mãe de Moisés. Ou seja, Miriam então devia ter talvez seus 87, 86, 85 anos de vida, e ela conseguiu influenciar Arão para se revoltarem contra Moisés. Você encontra este evento lá em Números capítulo 12. E de repente, a Miriam ficou leprosa. E Deus disse para ela e para o irmão: olha, com vocês eu me revelo através de sonho, através de visões. Com Moisés não é assim. Eu falo com ele face a face, como alguém fala com o seu amigo. Como é que vocês não tiveram temor de falar mal deste homem que eu escolhi? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Moisés e também esse chamado dele e algumas coisas que aconteceram na vida dele. Gostaria de meditar com vocês debaixo do tema: Deus deseja trabalhar e fazer algo primeiro em nós, para depois nos usar a fim de libertar outros do cativeiro. Deus trabalhou primeiro na vida de Moisés, para depois usar Moisés para libertar o povo dele da terra do Egito e da escravidão. E em Números 12, versículos 2 e 3, nos diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas 40 anos antes, ele não era daquele jeito. Moisés se levantou para a defesa de um dos seus conterrâneos, do seu povo, e acabou tirando a vida de um soldado, de um oficial egípcio, e a lei prescrevia de que quem tirasse a vida de alguém, pela vida daquela pessoa, ele também perderia a sua própria vida. Era a lei de talião. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Essa era a lei. As pessoas procuravam se conter diante dessas questões, justamente porque saberia que o preço era aquilo que ele tinha praticado. Êxodo capítulo 4. Versículo 18 ao versículo 31 é o nosso texto. Êxodo capítulo 4, versículos 18 a 31. Então Moisés voltou para onde estava Jetro, seu sogro, e disse-lhe: deixa-me voltar a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Jetro lhe disse: vai em paz. E o Senhor disse também a Moisés em Midian. Midian era a região da Arábia onde Jetro morava com a sua família, e Moisés por 40 anos morou também ali cuidando das ovelhas do seu sogro. Volta para o Egito, pois já morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Em primeiro lugar, Deus trabalha no coração de Moisés
dando a ele um alvo, um projeto. Moisés, por 5 vezes, ele quis se esquivar desse compromisso. E você tem essas esquivas no capítulo 3. Ele diz, então, no versículo 11 do capítulo 3, então Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus disse: não, eu vou estar contigo, vou te ajudar. Versículo 13, então, de novo ele responde: qual é o nome dele? Que direi ao povo de Israel? Qual é o teu nome, Deus? As pessoas vão perguntar: que Deus é esse que mandou você tirar a gente daqui? Qual é o teu nome? E ele disse: eu sou o que sou. E assim ele foi dando esquivas, ele foi dando desculpas para não ir e libertar o povo de Israel. Mas Deus trata com o coração de Moisés e diz: olha, Moisés, você pode ir tranquilo, você pode ir em paz. Já morreram aqueles que atentavam, procuravam tirar-te a vida, porque Moisés havia tirado a vida de um soldado, e isso agora a lei prescrevia que ele tinha que também ser morto no lugar daquele homem. Verso 20. Então Moisés tomou sua mulher, cujo nome é Zípora, e seus filhos, ele tinha 2 filhos, Gerson e Eliezer, os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito, e Moisés levava na mão a vara de Deus. Agora aquela vara que Moisés usava para conduzir o rebanho no pastoreio, no cuidado das ovelhas do sogro dele, agora não era mais a vara de Moisés. Aquela vara passou a ser chamada vara de Deus. A vara que Deus usou na vida de Moisés para libertar o povo. Moisés deu 5 esquivas, 5 motivos para não ir. E numa delas Deus pergunta para Moisés: Moisés, o que é isso que você está segurando na sua mão? Moisés disse: isso aqui é uma vara. Será que Deus não sabia que aquilo ali era uma vara? Deus sabia que era uma vara. Mas o que Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu uso essa vara para libertar o povo. Eu não preciso de você. Mas eu quero usar você. Então você pode ir tranquilo. Aquela vara passou a ser chamada a vara de Deus. Agora, o caráter de Moisés é muito diferente de um antepassado seu. O povo de Deus surgiu através de um homem chamado Abraão. E dali, com 2 filhos que ele tinha ali, primeiro de uma egípcia, depois o filho de Sara, Isaque. Isaque, através de Rebeca, teve gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, depois de 70 anos, teve que fugir porque ele roubou a bênção do seu irmão. O seu irmão, chamado Esaú, ele desprezou a bênção de Deus. Ele disse: que adianta a bênção de Deus se eu estiver morto? E ele trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Jacó vai para a casa do tio dele, Labão, em Harã. E lá, ele trabalha por 14 anos, ele trabalha para o seu tio para casar com a sua esposa. E trabalha mais 6 anos e volta de lá rico. Moisés trabalha 40 anos e não levou uma ovelha. O caráter de Moisés, diferente do caráter de Jacó, o enganador. Moisés foi criado num palácio, mas antes de chegar no palácio, Moisés foi criado pela sua própria mãe e seu próprio pai dentro da sua casa. Verso 21. E o Senhor disse ainda a Moisés: quando voltares ao Egito, tem cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão.
mas eu lhe endurecerei o coração e ele não deixará o povo ir. Então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. E eu te disse, deixa meu filho ir, para que me cultue. Mas recusaste deixá-lo ir, por isso matarei o teu filho primogênito. Quando a Bíblia fala sobre Jacó, no capítulo 32 de Gênesis, nos mostra que Deus mudou o nome de Jacó. O nome Jacó significa calcanhar ou enganador, aquele que passa a perna por trás, que engana. Deus mudou o nome para Israel. E Deus chama Jacó como seu primogênito. O meu escolhido. E Deus diz para Moisés, Moisés vai ser pedreira, mas eu estou contigo. Eu estou contigo. Numa das esquivas que Moisés dá, ele diz, eu sou pesado de língua, eu não sei falar direito. E aí Deus fica bravo. Ele diz, quem é que fez um mudo surdo? Não sou eu? Eu estou contigo. Eu vou contigo. Não tenha medo. E quando ele está indo, ele diz, eu vou. Ele diz, Moisés, aquieta teu coração. Aqueles que atentavam contra a tua vida já morreram. Não existe mais acusação nenhuma contra você. Você vai enfrentar uma pedreira, mas você não vai estar sozinho. Verso 24. Durante a viagem aconteceu que o Senhor encontrou Moisés numa estalagem e quis matá-lo. Para muitas pessoas esse texto parece um absurdo. Como é que Deus quis matar se Deus disse, Moisés, vem? Moisés disse 5 vezes, manda outro, tem gente mais capacitada que eu não estou preparado, eu não tenho habilidade de falar, ainda mais num palácio, falar com o imperador, com o faraó, quem sou eu? E Deus disse, eu escolhi você. Mas de repente chega numa estalagem e Deus o encontra e quer matá-lo. Não parece um absurdo? Vamos falar bem a verdade. Mas será que é isso mesmo que Deus estava fazendo? Quando a gente olha o contexto, a gente vai entender o que estava acontecendo. Verso 25. Então Zípora pegou uma faca de pedra, uma pederneira, circuncidou o prepúcio do seu filho e lançou-o aos pés de Moisés. Disse, tu és para mim um marido sanguinário. O Senhor então o deixou e ela disse, marido sanguinário, por causa da circuncisão. Quem é Moisés? Moisés nasceu numa casa da tribo de Levi. Sabe quem é a tribo de Levi? Levi é um dos filhos de Jacó, de Israel. Levi, juntamente com seu irmão, quando eles estavam passando pela cidade de Siquém, deram uma festa de um carnavalzinho lá que aconteceu, uma festinha, e de repente a única filha de Jacó vai para essa festa. Na cidade de Siquém, o filho do rei violenta Diná. Caiu a casa. Levi e o seu irmão, se não me engano Simeão, fazem uma proposta. Se vocês se circuncidarem, vocês podem casar com a nossa irmã. E aí todo mundo, por ordem e decreto do rei, se circuncidam. No terceiro dia, quando estava todo mundo com febre, eles invadem a cidade e matam todo mundo. Esse é Levi. Esse é Levi. Arão nasceu na casa de Levi. O pai dele é Amrão. A mãe é Joquebede. Sua irmã mais velha é Miriam. Seu irmão mais velho que ele, Arão. Moisés, ao 8º dia, foi circuncidado. Cada vez que ele ia urinar, ele via o sinal da circuncisão nele. Porque eles circuncidaram ele ao 8º dia e ficaram cuidando dele mais
2 meses e 22 dias. 3 meses ao todo ele ficou na casa deles. E de repente Moisés chorava demais. E eles ficaram com medo de repente, o decreto do faraó, que era que todo menino deveria ser lançado no rio Nilo para ser comido pelos jacarés, ou crocodilos e hipopótamos. Eles resolvem então colocar Moisés dentro de um cesto de vime, calafetado, betumado com piche, para que não afundasse, e eles conduziram através dos juncos ali para perto de onde a filha do faraó iria estar. Joquebede e Anrão fizeram uma conta muito simples. Nós vamos entregar nosso filho, mas existe uma possibilidade dele ser salvo. E foi o que aconteceu. Quando a filha do faraó viu aquele menino dentro daquele cesto, ela olhou para ele, e eu creio que Deus colocou no coração daquela mulher compaixão. E ela quis adotar aquele menino. Então, ela deu o nome dele de tirado da água, Moisés. Na língua egípcia, tirado da água. Ele voltou para a casa da sua mãe, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos lhe ensinaram tudo quem ele era. Então, quando ele foi para o palácio, mesmo que ele tenha passado 35, 36 anos de vida dentro do palácio, ele sabia quem ele era. Na hora que você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, você se lembra de quem você é. Mesmo que o mundo lá fora, talvez tenha pessoas famosas hoje que aparecem em público e vende aquela imagem quando ele está sozinho no seu quarto. A grande maioria deles entra numa depressão profunda. Eles sabem que eles não são nada daquilo que o povo pensa que eles são. Eles sabem que eles não passam de nada, de um pó, de um nada. Moisés tinha 2 filhos. E quando você vê aqui, você vê que Zípora circuncidou só um deles. Porque é bem provável que o outro ele havia circuncidado. Mas talvez pela influência da sua esposa, e porque ela disse não, ele não circuncidou um dos 2. E aquela mulher pega a trouxa dela, pega seus 2 filhos, provavelmente pegou alguns empregados que o pai dela mandou junto com ela para a viagem e volta para a casa do pai. Somente em Êxodo capítulo 18, quando Moisés tira o povo do Egito, que eles chegam até o Monte Horebe, é que Jetro vem com Zípora, Gerson e Eliezer nas mãos e entregam para Moisés. Está aqui a sua esposa e seus filhos. Onde Zípora ficou esse tempo todo? Na casa do pai. Verso 27. O Senhor disse a Arão: vai para o deserto ao encontro de Moisés. Ele foi e encontrou no monte de Deus. Cumprimentou-o com um beijo. E Moisés relatou a Arão todas as palavras com que o Senhor o enviara e todos os sinais que o mandara realizar. Deus deu 3 sinais para Moisés. Ele disse: como é que é o teu nome? O que eu vou dizer para o povo? Como é que eles vão acreditar em mim? Não é só o teu nome, eu preciso de uma prova a mais. Eu preciso de algo mais substancial. Eu preciso de algo mais concreto para convencer as pessoas. E então Deus disse: o que você tem na tua mão? Joga no chão. E ele jogou a vara no chão e a vara se transformou numa serpente. E ele fugiu da serpente. E ele ficou com medo. Deus disse: pega pela cauda. Ele pegou, ela voltou a ser a vara. Deus disse para Moisés: Moisés, coloca a tua mão no teu peito. Ele enfiou a mão por dentro da roupa, colocou no peito. Ele disse: tira. Ele tirou a mão, estava branca, toda leprosa. Eu não sei quantos segundos levou para que Deus mandasse colocar-lhe a mão de volta. Mas quando nós descobrimos que temos um problema no rim, no coração, no pulmão,
nós ficamos preocupados ou não? Deus disse para Moisés, Moisés coloca a mão de volta. Ele colocou, quando ele tirou, a mão estava perfeita, como a outra. Ele disse, você vai pegar água e vai derramar na terra. E quando você derramar a água na terra, ela vai se transformar em sangue. Você vai mostrar esses 3 sinais e o povo vai acreditar em você. Olha só, verso 29. Então Moisés e Arão foram e reuniram-se todos os anciãos dos israelitas. E Arão falou todas as palavras que o Senhor dissera a Moisés. Lembra que Moisés disse que não ia falar? Teimoso. Mas quem falava com Deus? Moisés. E este realizou sinais diante do povo. O povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Eu queria tirar algumas lições desse texto para compartilhar com vocês. Primeira lição, que Deus quer fazer algo em nós antes de nos usar para fazer algo para Ele, ou em benefício de outro alguém. Deus quer fazer algo em nós. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 20 a 22, Paulo fala para Timóteo, um jovem pastor, ele diz, olha, numa casa tem muitos vasos, e tem vasos que são usados para honra, mas tem vasos que são usados para desonra. Se você, Timóteo, se purificar de todas as paixões que este mundo oferece, as paixões da juventude, você vai ser um vaso de honra. Como é que nós queremos ser usados por Deus? Essa que é a grande questão. Como vaso de honra ou como vaso de desonra? Nós podemos escolher. Deus usa quem Ele quer, mas Ele primeiro trabalha na pessoa antes de usá-lo para fazer algo para Ele. Não que Deus dependa de nós. Ele usou um jumento para falar com o profeta Balaão. Deus quer fazer algo em nós antes de fazer algo através de nós. Deus estava moldando Moisés, porque Moisés sabia da aliança que Deus tinha feito com o seu antepassado, Abraão. E quando Deus aparece para ele lá no deserto, e ele diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembra da aliança? Todo dia você vê essa aliança. Mas Moisés não estava praticando essa aliança. Ele não praticou a aliança dele com o seu próprio filho. Onde Moisés estava quando Zípora corta o prepúcio do menino? Provavelmente estava segurando o menino. Tem certas coisas que na nossa vida, quanto mais nós protelamos, quanto mais nós postergamos, adiamos para fazer depois, se torna muito pior. Quanto mais nós demoramos em fazer algo, aquilo vai se tornando cada vez mais difícil de ser feito. É como no estudo. Quanto mais a gente adia para estudar para a prova, mais perto da prova chega o dia e mais agitado a gente fica. Quanto mais tempo a gente demora para amealhar dinheiro para pagar uma conta, aquela conta parece que vai chegando perto da gente mais rápido e a gente não vê condições de pagar. Quanto antes a gente fizer o que tem que ser feito, mais cedo a gente fica livre. Não é assim que Deus ensina na criação? Deus criou o mundo em 7 dias. 6 dias Ele criou, no 7º Ele descansou, mas Ele criou o 7º dia. O 7º dia faz parte da criação. E a gente às vezes quer inverter, que é 6 dias de diversão e 1 de trabalho. Primeiro o dever e depois o lazer.
Primeiro nós passamos por sofrimento, dificuldades aqui nessa vida e depois nós vamos desfrutar da coroa da vida eterna. Primeiro se planta, se cultiva, se cuida, depois se faz a colheita e colhe os frutos. Primeiro se cuida e se planta algo e depois você pega do seu fruto e se delicia com o sabor de uma laranja, de uma melancia, de uma bergamota ou qualquer outro tipo de fruto. Deus nos mostra pela própria natureza como é que funciona. Primeiro Deus quer fazer algo em nós, no nosso caráter, algo talvez em nossa família. Aqui está representada uma família. Zípora, Moisés, Gerson e Eliezer são uma família. Como é que está a nossa família? A nossa família está coesa, unida. Nós precisamos orar pelas nossas famílias. Quando Paulo fala juntamente com Silas para aquele carcereiro lá em Filipos, ele diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não diz: você crê e automaticamente a tua família é salva. Não. Eles saíram da prisão, foram até a casa do carcereiro, pregaram a palavra a quem podia entender e aqueles que aceitaram foram batizados. Deus quer trabalhar na nossa família. O que Deus precisa matar em nós? Acho que essa que é a grande questão. O que precisa morrer em nós? Às vezes nossos desejos dominam a nossa vida. Tenho visto pessoas dominadas pelo desejo. Elas sabem e conhecem a verdade, mas ela prefere deixar que os desejos da carne dominem e ela se convence de que aquilo não tem nada a ver. Nada a ver. Como já um pregador falou, nada a ver é irmão do nada. Não vai dar nada. E o nada a ver está sempre junto. E de repente as coisas começam a dar para trás. E a pessoa, puxa vida, por que não obedeci? Bobeira. Bobeira. Moisés sabia da verdade, ele conhecia a verdade. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que nós não podemos ser ingênuos. Achar que todo mundo vai aceitar que a gente obedeça a Deus. A própria esposa de Moisés abandonou ele. Então nós não podemos ser ingênuos de achar que quando nós queremos servir a Deus e fazer aquilo que Deus está pedindo, as pessoas que estão perto, às vezes debaixo do mesmo teto que nós vivemos, vão aceitar o que nós temos que fazer. Mas nós temos que fazer. Porque se nós não fizermos, aquele remorso e aquele aperto é tão grande na angústia da nossa alma, que nós corremos o risco de morte. Não creio que Deus estava querendo matar Moisés, mas a angústia no coração de Moisés, em segurando o seu próprio filho para que a sua esposa circuncidasse ele, mostrou para ele que ele precisava primeiro colocar em ordem a vida dele e a casa dele, antes de levar a casa de Deus para adorar o Senhor. O objetivo de Deus ao tirar o povo do Egito está muito claro e descrito aqui. Deixa meu filho primogênito, que é o povo de Israel, sair daí para me cultuar. Essa é a proposta de Deus. Porque Faraó não quis deixar o povo ir? Porque ele se considerava a si mesmo Deus. E porque ele considerava que o filho dele, nascido dele, por ser gerado por ele, também era uma espécie de Deus. E Deus diz: olha, eu vou tirar a vida do seu filho primogênito, porque você não deixou o meu filho primogênito sair para me adorar. Deus quer fazer algo em nós antes de fazer algo através de nós. Amém. Nós não podemos ser ingênuos de achar que todo mundo vai bater palma porque nós queremos servir a Deus. As pessoas muitas vezes vão começar a zombar de nós. Vão achar que a gente ficou doido. E Zípora pensou isso. Voltou para a casa do pai. Separação. Carta de divórcio.
E de repente ela chega na casa do pai, e o pai fala assim: filha, pensa um pouco mais, é teu marido. E de repente passa o tempo, a notícia chega que Moisés e todo o povo de Deus está no Monte Horebe. No monte onde Moisés teve um encontro com Deus. Onde aquela sarça começou a queimar e não se consumia. Eles não moravam muito longe dali. E então o pai pega a filha e diz: volta para tua casa, junto com os teus filhos. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é que Deus não nos deixa só. Em primeiro lugar, ele diz: eu vou estar junto com você. Eu vou estar junto com você. Você não vai sozinho. Em segundo lugar, ele manda Arão encontrar Moisés. Moisés não vai sozinho. Não pensa que você está sozinho. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele mesmo vai conosco. E Jesus disse: eis que estou convosco todos os domingos. Não, todos os dias. Até a consumação dos séculos. E não é só todos os dias, é o dia todo. É de madrugada, é de manhã, é ao meio-dia, é o dia todo. Não é apenas todos os dias, mas o dia todo. Deus não nos deixa sós. Queria convidar você para ficar de pé. Quero orar contigo. Nós conhecemos muito bem de cor o texto de João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o verso 32? No verso 32, Jesus diz o seguinte: está escrito na palavra: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Vocês todos vão me abandonar. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. O Pai está comigo. Jesus sabia que o Pai estava com ele, mesmo que no alto da cruz ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus assumiu a minha culpa, a sua culpa, a culpa do ser humano, de ponta a ponta, do primeiro ao último homem, do primeiro ser humano ao último ser humano que vai nascer, quando ele assumiu a nossa culpa, Deus não tinha outra opção senão desferir sobre ele toda a sua ira e o seu juízo. Jesus foi condenado à morte por minha causa. Foram os meus pecados e os pecados de todos os homens que estavam sobre Jesus. E mesmo assim ele disse: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Eu queria fazer 3 perguntas para você. O que precisa ser ajustado em sua vida? O que precisa morrer? É um desejo? É uma desobediência, como no caso de Moisés? É uma teimosia? É um hábito? Eu não sei. Cada um de nós tem sua própria consciência. E diante dessa palavra eu te pergunto de novo: o que precisa ser ajustado na sua vida? Segunda pergunta: você fica zangado quando se sente abandonado? Quando você percebe que as pessoas que você confiou, pessoas perto de você, Moisés amava sua esposa. Ele estava levando ela junto. Era esposa dele. Você fica zangado quando as pessoas perto de você te abandonam e te deixam sozinho, no momento de maior aflição e angústia? E a terceira pergunta: quem Deus colocou ao seu lado para te apoiar? Além de Deus estar conosco, Ele coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Valorize esta pessoa. Não se ressinta por aqueles que te abandonaram. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Ódio,
Rancor é beber veneno na esperança que o outro morra. Quem se fere, quem se contamina é a pessoa. Valorize aqueles que o Senhor colocou perto de você. Valorize. Se Deus colocou um marido perto, valorize. Se Deus colocou a esposa perto, valorize. Se Deus colocou um filho, um pai perto, um irmão, um amigo, valorize essa pessoa. Nós sabemos cultivar alface, tomate, criar periquito, cachorro, gato, mas a gente não aprende a criar amizade, bons amigos. Existe uma arte no cultivo de bons amigos. Como é que nós temos feito para cultivar isso? Siga em frente. Deus quer fazer maravilhas através da sua vida. Mas para isso, primeiro, o que precisa ser ajustado em você ou em mim? Será que eu fico zangado ainda quando eu me vejo sozinho e as pessoas têm me abandonado? E quem Deus colocou perto de mim para que eu possa valorizar cada dia mais? Quero orar com você. Que Deus nos dê sabedoria para valorizar aqueles que Deus colocou ao nosso lado, para que nós não fiquemos ressentidos nem murmuremos: ah, só eu, sempre eu, fiquei sozinho, todos me abandonaram. Não, olha bem, olha de novo. Em primeiro lugar, Deus não te abandona, jamais. O que precisa ser mudado em nossa vida para que Deus nos aprove e não somente nos prove? Pai, eu te agradeço por essa palavra, te agradeço pela vida de Moisés, um homem escolhido pelo Senhor e usado pelo Senhor, um homem ousado, porque o Senhor estava com ele. Pai, eu peço que o Senhor olhe com misericórdia, assim como o Senhor olhou com misericórdia sobre a vida de Moisés. O Senhor teve paciência com ele e disse: eu estou contigo e você não precisa ter medo. E mesmo assim Moisés tantas vezes resistiu. Nós também, muitas vezes, somos como Moisés. Pai, nos perdoa. E ajuda-nos a mudar aquilo em nós que precisa ser mudado para que nós estejamos debaixo da Tua vontade. Pai, ajuda-nos a viver dessa forma. Pai, nós queremos viver uma vida sem mágoas em nosso coração, porque para muitos lugares que o Senhor quer nos levar e o que o Senhor quer nos mostrar, talvez aqueles que nós consideramos que deveriam ser as pessoas mais perto de nós, não sirvam para nós e nem para nos ajudar, mas Tu não nos abandonas. Tu sempre colocas ao nosso lado pessoas que nos ajudam a andar e a ver um horizonte muito melhor e maior do que o Senhor tem preparado para nós. Pai, ajuda-nos a reconhecer isso cada dia mais e assim andar conforme a Tua vontade, cumprindo o Teu querer, glorificando e sendo usados pelo Senhor para abençoar mais vidas, como Moisés foi usado pelo Senhor, para abençoar não apenas 10, 20, mas milhares e milhares de pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Conduz-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, o que precisamos saber e como viver e agir. E assim, Senhor, em Ti queremos viver na esperança e expectativa, não de uma Canaã terrena como Moisés foi usado pelo Senhor para libertar o povo do Egito, mas uma Canaã celestial, algo superior, não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. É essa que nós aguardamos. Temos uma pátria, o Senhor nos prometeu ela em Cristo Jesus. E é nele, Ele mesmo nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, que nós possamos andar nesse caminho chamado Jesus, cada dia mais para glorificar o nome do Senhor. Te agradecemos porque o Senhor colocou ao nosso lado um amigo incomparável, maravilhoso, que é o Espírito Santo. Ó Santo Espírito de Deus, não permita que o nosso coração seja mal agradecido, mas cada dia mais possamos valorizar a sua companhia na nossa jornada, na nossa caminhada rumo à gloriosa casa celestial preparada para nós.
Assim oramos, Pai, desde já agradecidos pelo exemplo da vida de Moisés, por tudo que ele passou como exemplo para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que nos conduz à mansão celestial. Amém. Amém. Amém.